Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor, você está no canal da Comunidade Cristã Boas Novas e hoje nós estamos muito felizes porque nós vamos iniciar uma série de estudos, né? Nós vamos ler junto com vocês, não vou ler o livro inteiro, mas nós vamos trazer algumas ideias principais deste livro chamado Deus te fez de propósito. Ele é do Douglas Gonçalves e do Tiago Marques. Então é o livro que a igreja aqui, né, nós como família, adotamos neste primeiro semestre. Então eu espero que você esteja conosco nessa jornada, que você esteja lendo o seu livro, porque quando você lê fica melhor, né? Nós vamos trazer algumas coisas que chamaram nossa atenção e vai juntar com algumas que chamou a sua atenção ali. E eu tenho certeza que Deus vai usar esse livro aqui, né, através do Espírito Santo, para falar ao seu coração, para trazer transformação e, né, o nome do livro é Deus te fez de propósito. Então, o objetivo aqui é que você entenda qual é o propósito de Deus e o seu propósito. Por que você nasceu? Por que Deus te criou? Então, acompanhe a gente nessa jornada que vai ser muito bom. Você que é novo por aqui, não perde tempo, se inscreve no canal. Se esse conteúdo aqui abençoar você, dê um like, compartilha com todo mundo, porque quanto mais você engajar, ou seja, dando like, escrevendo frases no chat, né? Quanto mais você engajar com a gente, mais essa plataforma do YouTube vai entender que o que nós estamos fazendo aqui é importante. E eu considero importante, o Gustavo que está aqui comigo também, tenho certeza que considera, e é por isso que nós estamos aqui para falar com vocês, né? Para estudar com vocês. Então, compartilha com geral, tá bom? Então, vamos lá, né? Eu queria apresentar o livro para vocês. Então, é um livro muito bonito, gente. Ele tá na faixa de uns 35 a 40 reais, né? Mas é um livro muito bonito, é um livro diferente. Você só vai encontrar ele com capa dura, tá? As imagens são bonitas, as páginas, ó, tem detalhe preto, então o livro, se você colocar assim na estante, assim, é de chamar a atenção, né? Bom, o que mais que ele tem de legal aqui? Então ele tem, assim, ele não é um livro grande, né, ó, não é um livraço gigante, assim, ele tem apenas 204 páginas, e nessas 204 páginas estão divididos 14 capítulos. Então, outra coisa, a letra dele não é uma letra pequena, então não tem tanto conteúdo assim, né? Então você consegue, em menos de um mês, concluir esse livro, certo? Se você ler umas 10 páginas por dia, em 20 dias você termina isso, né? Eu não sou muito boa de conta, mas é mais ou menos isso, né? Então, gente, mas leia, a gente falou a semana anterior aqui, né? Que a gente tem que meditar, e o meditar, né, vem da ideia de ruminar. Então é ler, e claro, né, junto com a Bíblia, ele tem várias passagens bíblicas aqui com as referências, então você pode ir lá na Bíblia e continuar meditando, né, no que Deus tem para dizer, certo? Então, gente, a gente entendendo isso daqui, a nossa vida transforma, beleza? Outra coisa que é muito legal desse livro, né, então ele já tem, por exemplo, né, eu gosto de ler usando marca-texto, né, então as palavras-chave, aquilo que me chamou a atenção, e eu sugiro que você faça isso também, né, porque livro não é para ele ficar intacto. Quanto mais marca de uso tem no livro, significa que você usou, né? Então pega o marca-texto, né, e você vai grifando as palavras que te chamaram a atenção, só que também ele já tem algumas, ó, né, o autor, não sei se dá para ver, né, que eu tô um pouco distante da câmera, mas aqui ele já meio que marca, né, algumas palavras-chave, tá? Outra coisa, vocês vão ver que tem uma barrinha aqui embaixo, ó, né? Então, para que ela serve? Tem pessoas que estão lendo e não repararam disso ainda, né? Então, essa barra é uma barra para indicar o quanto você já leu de cada capítulo. Então, se você for no começo do primeiro capítulo, ela vai estar pequenininha, certo? Claro que você, concluindo o capítulo, ó, a barrinha vai enchendo, ó. Então, quando ela estiver no final, significa que você finalizou o capítulo. Para quem é ansioso, né, eu sou um pouquinho ansioso, às vezes eu fico olhando para ver quanto falta de cada capítulo. Então, você não vai precisar ficar lá olhando, né, você consegue ver, tem uma ideia, né, então, toda a página que você vai virando, você vai vendo que você está concluindo, certo? Então, eu achei uma sacada muito bacana, certo? E também, para concluir,
ele tem algumas interatividades aqui, né? Então você aponta o celular aqui, lê o QR Code, tem mapa mental, tem algumas coisas bacanas, gente. Então, vale muito a pena. É um investimento, vale a pena. Então, eu prefiro ter físico, eu tenho o Kindle também, né? Que é um outro jeito de ler, né? Que é digital. Mas eu tô preferindo comprar livro físico porque aí eu posso emprestar, né? Então coloca o seu nome, porque se você for como eu, você vai emprestar e vai esquecer para quem você emprestou, né? Então põe o nome que um dia alguém vai ler, é do Wellington, e vai e devolve. Se você tem um livro meu, por favor, né? Eu esqueci, devolva. Mas leia primeiro, claro. Bom, vamos lá. Então, gente, já fiz aqui a apresentação do livro. Vale bastante a pena, tá? Compre o livro. Mas se você que está sem condições agora, não tem problema. Dá para acompanhar tranquilamente aqui. Não precisa ir embora da live. Não precisa ir embora aqui da transmissão. Porque você vai conseguir acompanhar perfeitamente, tá bom? Você que tem o livro, esteja com ele do lado. Eu sempre peço para que você tenha um bloco de anotação, para você anotando algumas coisas importantes. Porque a nossa mente, ela não vai conseguir gravar 100%. Mas se você anotar, você vai ler depois e você vai lembrar, tá? Então, você que não tem o livro, só tem o bloco de anotação. Beleza? Então, eu vou te dar um tempinho para você pegar uma caneta e um bloco e eu vou orar enquanto você vai lá buscar, beleza? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui revelando o seu amor, revelando quem tu és e revelando o seu propósito, Pai. Espírito Santo, que o Senhor possa nos conduzir à sua vontade, que possamos estar em obediência e que no último dia o Senhor possa olhar para a gente e nos chamar, Senhor, de servos bons e fiéis. Então nós estamos aqui para isso. Então, Espírito Santo, nos desperta ao propósito que o Senhor nos criou e nos chamou, Pai. No nome de Jesus, fale a cada coração, em cada família, em cada lugar que essa transmissão estiver sendo exibida, Pai. No nome de Jesus, amém. Vamos lá, então. Capítulo 1 do livro chama Vivendo de Propósito, beleza? Então, se eu falar a palavra propósito, né, eu vou lembrar um pouco da minha infância, e o livro vai falar um pouquinho sobre isso, né? Quando a gente estava brincando, aí sem querer você derrubava alguém, aí você falava, foi sem querer, né? Aí alguém falava, não, foi de propósito, você fez de propósito, né? Então, essa palavra propósito significa que eu fiz com uma intenção, tá? Então, quando você fala, eu fiz de propósito, é porque você quis fazer aquilo, né? Se é sem querer, foi um acidente. Mas, quando a gente fala a palavra propósito, significa que foi por querer, né? Então, a capa do livro já está dizendo assim, ó, você foi feito porque Deus quis. Você não é um acidente, você não nasceu por um acaso, né? Deus usou, às vezes vai falar, mas minha família é assim, assim, assim. Não, Deus usou o seu pai e a sua mãe, e eles, né, tiveram uma união, né, naquele período, e você foi concebido. Então você não foi feito sem querer, você não existe sem querer. Você tem um propósito e Deus te criou porque Ele quis. Amém? Vamos lá. Então a gente precisa entender primeiro qual que é o propósito eterno de Deus. Então, ser eterno, como diz Sandy, né? O que é eterno não tem fim, correto? Então sempre existiu e ser eterno sempre existirá. Então, propósito eterno de Deus é essencial para que nós entendamos o que é, para que a gente consiga alinhar o propósito ao qual nós somos chamados com o propósito dele. Então eu vou começar dizendo primeiro o que não é o propósito eterno de Deus e eu vou justificar, tá? Então, por exemplo, missões é algo importante para a igreja? O que você acha, Gustavo? Importante? Missões? Sim. Muito importante. Mas é o propósito eterno de Deus? Não. Por quê? Porque antes da criação não existia missões. Antes do pecado não existia missões. E quando Jesus vier, né, e a Nova Jerusalém descer, as missões vão acabar. Correto? Então não é eterno. Cura e libertação é importante, Gustavo? Sim. Muito importante. Mas é eterno? Não, porque antes do pecado não havia doença, não havia escravidão do pecado, certo? Claro que antes do pecado, né? E quando Jesus voltar, isso também não vai ter mais. Então é eterno? Não, não é. Agora, vamos falar uma coisa mais pesada, né? Salvação é o propósito eterno de Deus? O que você acha, Gustavo? Salvação. Sim. Não. Salvação não é o propósito eterno de Deus, sabe por quê? Porque antes do pecado a gente precisava ser salvo? Não. E quando Jesus voltar, a gente vai precisar ser salvo? Nós já estamos salvos, certo? Então, não é eterno.
Salvação é um meio que ele utilizou para que nós pudéssemos estar no propósito eterno de novo. Entendeu? A salvação é algo que nos trouxe de volta para o propósito dele. Então, a salvação é um instrumento de Deus, não é o propósito eterno de Deus. Aí você vai falar, Wellington, mas você já falou coisas que não são. Então, o que é o propósito? E agora eu quero que você anote aí, tá? Uma palavrinha só. O propósito eterno de Deus é Emanuel. Sim, é Emanuel. Emanuel significa o quê? Deus conosco. Deus conosco. Então, o propósito eterno de Deus é habitar com o seu povo. O propósito eterno de Deus é estar conosco. O propósito eterno de Deus é habitar no meio da sua família. Este é o propósito eterno. Então, você vai ver que ele estava numa trindade, numa perfeição entre Espírito Santo, Deus Filho, Deus Pai e os três juntos. E ali é tanto amor que ele precisava derramar para mais pessoas, né? Pessoas que não tinham pessoas dele, mas ele queria transbordar esse amor, ele precisava derramar sobre alguém. E aí ele vai e cria Adão e depois cria Eva em um lugar para eles ficarem. E a Bíblia diz que ao entardecer, Deus descia e tinha um relacionamento com os dois, certo? Então, o que Deus queria ali? Relacionamento. O pecado vem. Deus faz alguma estratégia, então ele podia estar e falar com o homem, né? Mas aí o pecado veio e separou isso. Então, o que Deus fez ali, né? Fez meio que uma gambiarra, né? Então ele pede para que o povo, quando sai do Egito, fizesse um tabernáculo. E ali, dentro do Santo e dos Santos, habitava a presença do Senhor. E sim, somente uma pessoa poderia entrar uma vez ao ano, né, imputando os pecados sobre um cordeiro perfeito, né? Esse cordeiro era sacrificado e abria uma fenda ali para que ele pudesse entrar na presença de Deus. Tanto que se esse sacerdote não estivesse de acordo com a presença de Deus, ele morria ali. É porque Deus é mau? Não. É porque a santidade dele não permite pecado. Não é Deus que mata, é a santidade dele que não permite estar na presença do pecado, certo? Então, Deus faz essa gambiarra para que ele pudesse ali continuar habitando no meio do seu povo. Você vai ver uma passagem em Êxodo, Êxodo é Levítico, não vou lembrar agora, acho que é Levítico, e Deus está irado com o povo e aí ele fala assim para Moisés, vão lá para a terra prometida, eu prometi, eu vou cumprir, vão lá, mas eu não vou com vocês, né? E aí Moisés fala assim, né? E Moisés é da hora porque ele entende a importância e o propósito de Deus, né? E ele fala, eu prefiro estar num deserto ruim, sem água, sem comida, sem alimento, com o povo reclamando, com a sua presença daqui, do que estar num lugar bom sem a sua presença, né? Então, Deus vai ao longo da história tentando se relacionar com o seu povo, né? Depois ele manda profetas, né? E depois ele manda Jesus. E aí Apocalipse diz que vai descer do céu uma cidade e Deus habitará com o seu povo. E ele vai falar assim, e é linda essa passagem, né? Já um novos céus e nova terra, e não precisaremos mais da luz do sol, porque a luz de Deus vai o quê? Resplandecer sobre o seu povo. E aí nós habitaremos eternamente com ele. Então, gente, propósito eterno de Deus, habitar eternamente com a sua família. E eu faço parte dessa família, você faz parte dessa família. Então, o nosso Deus, amor, quer habitar com você e comigo eternamente. Amém? Então, esse é o propósito eterno de Deus. Certo? E aí a gente consegue entender agora o que é pecado. Então, se eu perguntar para você o que é pecado, talvez você responda assim, pecado é tudo que desagrada a Deus, né? Se você vai numa classe de criança aqui da igreja e pergunta para as crianças, o que é pecado? É xingar, é falar mal da mãe, é bater no irmão, né? Então, resumidamente, seria tudo que desagrada a Deus. Mas eu tenho uma definição que acho que é mais clara para isso, o livro vai trazer isso também. Então, pecado, gente, pecado é estar fora do propósito. Tudo aquilo que me atrapalha estar no propósito de Deus é pecado.
Então, agora nós vivemos para obedecer, né? E não é um legalismo em que se você deixar de obedecer, você vai para o inferno, se você obedecer muito, você vai para o céu. Não é isso, porque ninguém vai conseguir sustentar isso a vida inteira. A nossa obediência é ouvir, vocês vão entender daqui a pouco, é estar no propósito, é entender o propósito. Por isso que é tão importante a gente falar sobre isso, né? Então, Deus quer relacionamento, então, todas as vezes que nós fazemos coisas que impedem o relacionamento de Deus conosco é pecado. Tudo aquilo que vai ao contrário do propósito dele é pecado, tá? Então, é isso aí, tá? Então, propósito eterno de Deus é habitar no meio do seu povo, tá? Depois, ele vai falar sobre, ele vai definir propósito como o casamento entre chamado e missão. Então, muitas vezes a gente ouviu esses dois termos e a gente entendeu de uma forma equivocada, né? Então, o propósito eterno, para a gente chegar nisso, né? É o casamento do chamado e da missão. Eu vou ler um trechinho da página 18. Se você tiver com o livro aí, pode ler comigo, tá? Bom, conheço muitas pessoas que descobriram o chamado de Deus, estão vivendo ele, porém não estão vivendo o propósito, pois não compreenderam a missão. Conheço outras que estão morrendo de burnout. Burnout é quando você está muito estafado pelo trabalho, tá? Porque estão envolvidas com a missão, mas nunca entenderam o chamado. Então, o propósito eterno de Deus é algo coletivo, certo? E aí a gente vai entender agora o que é chamado e o que é missão. Então, chamado, gente, a primeira vez que você vai ouvir a palavra chamado na igreja, ó, na Bíblia, é lá em Gênesis, né? Então, lembra que eu disse aqui, né? E a Bíblia diz isso, que Deus descia ao entardecer para se relacionar com Adão e Eva, correto? Com a humanidade, tá? E aí, só que no capítulo 3 acontece algo, né? Que vai separar isso, né? Então, a serpente vem, induz Eva a pecar, e ali houve uma separação, né? Então, diz assim, ó: ao ouvirem a voz do Senhor, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Isso está em Gênesis 3, 8, 9, tá? E aí o livro vai indagar, né? Então, por que Deus chamou o homem? Deus é onisciente, não é? Ele sabia onde ele estava, a localização geográfica dos dois. Deus sabia onde eles estavam. Mas para onde que Deus estava chamando os dois? Deus estava chamando os dois, porque os dois estavam fora do propósito. E aí Deus chama de volta, né? Por que Deus chama o homem? Porque ele tinha acabado de pecar e se escondeu da presença do Pai. Então, gente, Adão não ficava à toa no Éden. Adão não ficava lá só comendo fruta, só olhando para os céus. Uma vez eu fui numa conferência e apareceu Adão surfando com os golfinhos. Pode até ter tido, né? Mas Adão trabalhava no jardim. Ele era um agricultor, ele cuidava do jardim de Deus, certo? E então, Adão tinha um papel de sacerdote, tá? Adão tinha um papel sacerdotal. E a gente vai entender que o que é o sacerdócio. Então, lembre-se, Adão tinha contato com a realidade espiritual que era Deus ao entardecer. E depois ele pegava deste relacionamento com Deus e revelava para a natureza. Porque, gente, pensa, né? Para você nomear todos os animais que tinham, você tinha que ter algo especial, correto? Você tinha que ter contato com algo sobrenatural. Então, o que é um sacerdote? É aquele que tem acesso ao espiritual e revela no físico. Certo? Então, o homem podia fazer isso porque ele era matéria, nós somos matéria. Então, Deus se revela a nós e nós revelamos aqui na terra. Tá? Então, quando o homem peca, isso foi quebrado. Esse elo entre Deus e o homem, ele é rompido. E aí Deus chama: cadê você? Que você não está na sua posição. Correto? Então, como é que Deus conserta isso? Né? Através do sacrifício de Jesus. Então, Jesus morreu. E através do sacrifício de Jesus, a gente acha que ele só trouxe salvação. Não, ele trouxe salvação, mas ele também trouxe
essa regeneração desse elo. Então, agora nós podemos ouvir a revelação do Pai, através da sua oração, da leitura da palavra, de sonhos. Deus quer se revelar a você. Então, você ouve a revelação de Deus, né? Você tem contato com a presença de Deus e depois você revela aonde você estiver. Então, o sacerdote, ele faz isso, né? Infelizmente, na nossa cultura, e é o que ele vai falar no livro, né? A gente acabou indo por uma cultura grega. E a gente achou e separou que só homens escolhidos poderiam ser sacerdotes. Então, a gente ficou na dependência de homens escolhidos que tinham contato com Deus e ele tinha contato, eu só ouvia dele. Eu não poderia ter esse contato. Só que a palavra de Deus, a Bíblia, não diz isso. A Bíblia diz que todos nós somos sacerdotes, homem e mulher, criança, velho, não importa a idade, não importa o sexo, não importa, todos nós somos sacerdotes, porque todos nós podemos ter o Espírito Santo de Deus habitando em nós, e nós temos essa revelação de Deus, e aí o nosso papel é revelar quem Ele é, certo? Então, chamado, gente, é isso, é universal. Chamado, escreve aí, chamado é igual sacerdócio, tá bom? Então, todos nós somos sacerdotes. Gostaria que você escrevesse aí, somos todos sacerdotes, ou o meu chamado ou o nosso chamado é o sacerdócio, beleza? Bom, e agora nós temos que viver como sacerdotes. Por isso que é importante você estar num estudo desse, por isso que é importante você ler a palavra, por isso que é importante você louvar ao Senhor, para que você tenha revelações de quem Deus é. Então a gente não fica dependente de alguém que faça isso. Todos nós podemos fazer. Em Romanos vai falar que a natureza aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. A natureza, gente, é a natureza, é o vento, são as árvores, são os animais e são as pessoas, claro, certo? Então, ele depois vai falar aqui no livro que nós temos 3 tipos de sacerdócio, certo? Então, o primeiro é o mais fácil de se compreender, né? Sacerdócio a Deus. Então, é o que eu falei, é aquele tempo de devocional, é aquele tempo do secreto, né? Que você está lá no seu quarto, que Jesus também fala sobre isso, né? Olha, você quer ouvir, né? Vai, fecha a porta do seu quarto e clama ao Senhor que está no seu Pai que está no céu, tal. Então, o sacerdócio a Deus é isso, quando nós louvamos, quando nós ofertamos, quando nós lemos a palavra, quando nós estamos ouvindo um estudo. Isso é sacerdócio a Deus, certo? É uma setinha para cima, pensa numa setinha para cima, certo? Bom, só como eu falei, né, o livro fala sobre 3 tipos de sacerdócio, os 3 precisam acontecer, eles acontecem automaticamente, né? Então, sacerdócio a Deus, sacerdócio agora aos santos, né? Então, lembra da cruz, né? Então, unindo céu e terra, sacerdócio a Deus, né? Aqui na horizontal, né? Os cristãos que estão ao seu redor, seus irmãos. Então, eu sirvo ao Senhor, sirvo agora aos santos, que são os meus irmãos em Cristo, certo? E é por isso, e não é só as pessoas da sua igreja, então a igreja brasileira e mundial precisa entender que todos nós somos irmãos, e que nós temos que cooperar com o reino, né? Então nós temos que nos ajudar, nós temos que cooperar uns com os outros, certo? Porque nós somos uma família só, sem nome, né? Jesus vem buscar uma noiva, não várias, tá? Bom, e por último, o sacerdócio ao mundo. Então, primeiro a Deus, depois com os irmãos e depois com o sacerdócio ao mundo. Então, sacerdócio lembra a palavra serviço, servir. Então, eu sirvo ao Senhor, sirvo os irmãos e sirvo ao mundo, tá? Porque quando a gente fica preso nesse sistema de salvação, que eu só quero ser salvo, infelizmente, a gente esconde isso pra gente e a gente só é crente com quem é crente. Com quem não é, eu posso ser quem eu sou, né? E não existe isso, nós somos seres integrais o tempo todo. Então, eu preciso agora revelar quem Deus é para aqueles que não conhecem. Até porque o nosso papel agora, vocês vão ver, né, a missão, que é aumentar essa família, certo? Então, lembrou, né? Chamado igual sacerdócio, igual serviço a Deus, aos irmãos e ao mundo, beleza? E agora, a gente falou, né, que é um casamento, o propósito eterno de Deus é o casamento entre o chamado, sacerdócio e a missão.
E agora eu pergunto, o que é missão? Né? O que seria missão? Missão, ele vai dizer aqui, que agora é essa parte individual. Individual. Então, quando você... salvação individual. Não é nesse sentido, tá? E se você está preocupado com a sua salvação, você já está fora do propósito, certo? Porque Jesus já te salvou, já te garantiu salvação, agora para você viver a partir disso e você sair a revelar, né, quem ele é. Bom, então a nossa missão é aquilo, né, que você nasceu para fazer. É o motivo que você nasceu. Só que a gente acha que eu nasci com habilidade e eu nasci com essa habilidade só para mim. Para eu ganhar o meu dinheiro, para eu ganhar destaque, para eu ser uma referência. Quando a gente tem um chamado, galera, é claro que você pode ser uma referência, você pode ser destaque, mas nunca é para você. O chamado serve para que a gente... A missão serve para que nós possamos revelar quem ele é através daquilo que ele me deu. E o que ele me deu foi dons, talentos, me deu um tom de pele, me deu um tipo de cabelo, né? Eu uso óculos, enfim, né? O Gustavo é totalmente diferente de mim e assim por diante. Então, Deus nos criou da forma que nos criou individualmente. Então, se você, né, raspar a sua unha, né, e tirar um DNA, só você tem esse DNA. Se você pegar a íris do seu olho, só você tem esse tipo de íris. De 7 bilhões de pessoas que existem na Terra, só você tem algo que só você tem, entendeu? Então, assim, é muito importante que a gente entenda que a minha missão tem a ver com as habilidades que eu nasci, do jeito que eu sou, né? E esse jeito que eu sou e as habilidades que eu tenho vão alcançar determinados tipos de pessoas. Do jeito que o Gustavo é, com as habilidades que ele tem, com as individualidades que ele tem, ele vai alcançar outros tipos de pessoas. Então, Deus já nos fez diferente para que pudéssemos nos relacionar, né, com certos tipos de pessoas e alcançar o mundo inteiro, certo? Ele vai falar, né, até os confins da terra, né? Ele começa do mais perto até os confins. Então, nós fomos aqui, né? Somos diferentes para que a minha missão serve para que ao alcance o mundo, certo? Então, ele vai dizer aqui, na página 26, não, 26 não, desculpa. Na página 25, né, costumamos dizer que a sua missão é o motivo pelo qual você nasceu dentro do contexto específico. Mas essa missão tem uma peculiaridade, porque apesar de ela ser única, exclusiva, especial e feita somente para você, não quer dizer que você seja o único beneficiado. Você usará essa missão dentro do propósito para servir o próximo. O seu propósito nunca, jamais será algo para ser usado apenas para o seu próprio umbigo, para satisfazer os seus desejos. Então, propósito eterno de Deus, ter uma família cheia de filhos e filhas que se pareçam com o primogênito, correto? Então, dentro disso, a minha missão é aumentar essa família. Dentro desse propósito é fazer com que o maior número de pessoas possam fazer parte desta família. Então, a minha missão é essa. E Deus vai usar os meus dons, os meus talentos, do jeito que eu sou, para aumentar essa família. Entenderam? Então, chamado, sacerdócio, serviço universal. Beleza? E missão, aquilo que eu tenho, que ele me entregou, para que eu possa revelar o Pai e aumentar essa família, né? Bom, então a gente já entendeu essas duas coisas, beleza? E agora? A gente tem que alinhar, né? Tem que conectar o chamado à missão, né? E para isso, né? Você vai ver que na Bíblia, né? Você vai ver que durante a história, alguns homens conseguiram alinhar a sua missão com o propósito de Deus, né? E você vai ver muitas vezes que essa expressão, e andou com Deus, né? Enoque andou com Deus, ele andou tanto que quando ele viu, ele estava lá com Deus, certo? Isaías andou com Deus, Moisés andou com Deus, e assim como outros, né? Só que a gente tem que entender que quem te chama para andar é Deus. E muitas vezes a gente está chamando Deus para andar com a gente. Perceba, às vezes a gente ora e fala, ai Senhor, me acompanhe no meu trabalho,
me acompanhe onde eu for, que o Senhor esteja comigo, cuidando, protegendo, tal. Só que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós seguimos Ele. Nós andamos com Ele. Então, para estar no propósito e para conseguir alinhar o meu chamado, a minha missão, eu preciso estar seguindo algo. E eu sigo quem? Jesus, eu sigo Deus. E a gente tem que entender que esse Deus que você segue, ele está em movimento, né? Ó. E aí, para eu seguir Deus, eu preciso de quem? Do Espírito Santo, né? Então, quando o mundo manda você olhar para dentro de si, é exatamente isso. Mas não para você conseguir os seus desejos, seus prazeres. A gente precisa, como cristãos, como filhos de Deus, olhar para dentro de si e enxergar quem? O Espírito Santo. Porque ele vai nos conduzir. E aí na página 26 ele vai falar isso aqui, ó, lá no final. Ó. E a pergunta é, quem comanda o seu coração? Se você entregou nas mãos do Espírito Santo as rédeas da sua vida, a direção dela, ele tem as respostas perfeitas, porque foi ele que criou você. Ele é o seu fôlego de vida, ele habita em você. Então, que ao olhar para dentro para procurar respostas, que pela graça encontre o Espírito Santo para falar com você. Agora que você já sabe o que é chamado e o que é a missão, deixe mostrar para você como Jesus nos fala sobre o nosso propósito, tá? Outra coisa, nós falamos que Deus é um Deus que está em movimento, ele está numa missão, uma grande missão, né? O que Jesus falava para os discípulos quando ele os conhecia? Siga-me. Então, se eu estou seguindo Jesus, ele está parado? Ele está se movendo. Então, que a sua oração seja assim, Pai, que eu possa te seguir, que eu possa fazer aquilo que o Senhor quer, que no último dia lá o Senhor possa falar assim, né? No grande dia o Senhor possa falar assim, ó, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, eu te conheço. Porque para muitos, gente, ele vai falar assim, ó, eu não conheço. Ele vai dizer assim, ó, você curou, você libertou, você fez muita, você louvou, você participou da transmissão, você cantou, você pastoreou a igreja, você fez missões, você foi onde ninguém queria ir, mas eu não conheço você. Então, o que nós fazemos precisa estar ligado ao propósito de Deus. Senão, o que ele vai fazer no final é, eu não te conheço. Então, lembra, Deus é como aquele pai, gente, que sabe, que chama os filhos para lavar um carro, ele sabe que o carro vai ficar mal lavado, ele sabe que ele vai gastar mais produto, ele sabe que ele vai gastar mais tempo, mas o que ele quer, né? O que o pai quer? Trabalhar com seus filhos, né? Ter relacionamento, né? Um olhar o outro, um brincar com o outro, não é verdade? No final ele olha, o carro tá mal lavado e gastou um monte de produto, mas qual que foi o processo disso, né? União, comunhão com seus filhos. Então Deus confiou a nós essa missão para estar nesse propósito, para que ele pudesse relacionar com a gente, certo? Um outro exemplo que a gente pode dar, né, sobre essa passagem do que eu não te conheço, é tipo assim, eu conheço uma pessoa que ela tinha uma casa muito grande, ela trabalhava o dia inteiro, e ela tinha uma empregada, né? E aí ela falou assim, ó, por favor, você limpa a casa, porque amanhã eu vou dar um churrasco. A empregada falou, ok. Aí a empregada foi para casa trabalhar. Quando a patroa chegou, viu que a casa não estava tão limpa assim. E aí ela olhou para o varal e viu todas as roupas limpas. Aí ela falou assim para a empregada, assim, falou, ó, eu não falei para você limpar a casa? Ah, você falou, né? Mas eu vi que tinha tanta roupa suja. Então, para ajudar a senhora, né? Porque eu achei que a senhora ia precisar mais de roupa. Eu lavei todas as suas roupas. Ó, tá tudo cheiroso, tudo bonitinho, tudo pendurado. Aí ela pegou e falou assim, você tá demitida. Ela, por quê, né? Eu tentei te agradar. Então, mas não foi isso que eu pedi. Porque agora eu vou dar um churrasco e a roupa que não secou ainda vai ficar com cheiro de fumaça. Então percebam o que, gente? Às vezes você acha que está agradando a Deus. A intenção da empregada era boa? Era boa, ela queria agradar. Mas ela não fez aquilo que a patroa queria. Certo?
Então, talvez se ela limpasse, até mais ou menos, mas e fizesse a vontade da patroa ali, limpar onde tivesse que limpar, ela teria ficado muito mais feliz do que... E, talvez ela tenha perdido muito mais tempo lavando a roupa, certo? Mas percebam que ela não fez o que a patroa queria. Ela fez o que ela achou que deveria fazer. E Deus, ele é justo, gente. Ele vai te julgar a maneira do seu propósito, né? Do seu eterno propósito. Então, ele vai olhar para isso, não, tem a ver, tá alinhado com o que eu quero? Beleza. Não tá? Não serve. Então, às vezes você tá aí, ó, né? Se matando, cheio de ministério, cheio de coisas para fazer, e você nem tá fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, né? Então, a gente precisa rever isso, tá bom? Bom, vamos lá. Então, lembra, né? Conectando, né? Então, na Bíblia aqui, ele vai dar um exemplo de Mateus 22, né? Então, alguém vai perguntar, mestre, né? Qual é o grande mandamento, né? Vai falar para Jesus. A Jesus vai falar no 37, assim, 22, 37. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, ame o seu próximo, como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, certo? Está lá em Mateus 22, a partir do 36. Jesus divide as escrituras em dois mandamentos, ame a Deus e ame o seu próximo. Repare que isso é a definição perfeita de nosso propósito. Ame a Deus, sacerdócio, e ame o seu próximo, chamado, tá? Claro como a neve? Então tá bom. Então, para alcançar e conectar essas coisas, a gente precisa estar andando com Deus, contemplando Deus e fazendo aquilo que Ele quer, tá? Bom, e Deus não nos chamou para algo simples, certo? Deus não chamou para qualquer coisa, porque Ele vai falar assim, ó, vocês farão obras maiores e melhores que as minhas, certo? Às vezes a gente duvida disso, né? Fala, impossível, ele era Jesus era top, como que eu vou fazer, né? Não, ele afirmou, as palavras são dele, que faríamos coisas maiores e melhores. E muitas vezes a gente fica ainda nessa, não, mas acho que Deus me chamou só para isso aqui, só para apertar esse parafuso aqui. Então a gente precisa entender que no propósito, gente, porque assim, nós somos 7 bilhões de pessoas na Terra. Talvez 50% dessas pessoas sejam cristãs. Mas e os outros 50%? E as pessoas que trabalham com você? E as pessoas que pegam lotação com você? E o frentista que você coloca gasolina todas as semanas, né? Todos os dias, quase todos os dias, né? Mas toda semana talvez você vá no mesmo posto com o mesmo frentista. Talvez você compre pão todos os dias com o mesmo padeiro, na mesma padaria. E essa pessoa conhece o Senhor? E aí que entra a nossa missão. É resgatar. A nossa missão é revelar quem Deus é para todos. Todos, certo? Então, se 57 bilhões, né? Então, a metade disso, 3,5 bilhões. Então, olha só como isso é grande, gente. Nós temos que alcançar 3,5 bilhões de pessoas. Você vai falar, é impossível. Claro, e é por isso que é o legal da coisa, né? Depois ele vai falar sobre um outro livro. Ele vai indicar, no livro dele, ele indica um outro livro, né? Que chama Formador de Heróis, certo? Que a gente vai entender que a sua missão aí, né? Para você viver esse propósito, ele é tão impossível de você viver sozinho que você precisa de outras pessoas. Exatamente. Então, lembra que eu falei do carro mal sujo, mas foi um carro que foi lavado em família e gerou comunhão? Então, a gente vai usar aquilo que Deus me chamou, o sonho de Deus, para que nós juntos possamos trabalhar juntos e esse trabalho possa gerar o quê? Comunhão de família, certo? Então, olha só que legal, né? Na página 30, vai falar, né, um pouco sobre o jovem rico e Pedro, né? Então, o jovem rico chega em Jesus e fala, eu conheço, o que eu faço, né, para andar, né, para ser seu seguidor? Aí Jesus vai falar assim, vai, né, você tem que conhecer, né, as leis, tal, obedecer os mandamentos. E aí o jovem fala, não, isso daí tá fichinho, isso aí eu já faço, tá de boa então, tô dentro. Aí Jesus fala para ele assim, agora vai e vende tudo que você tem e doa aos pobres. Aí a Bíblia diz que ele saiu triste. Então ele não conseguiu abrir mão disso, tá?
Aí Paulo ouvindo isso, né? Pedro ouvindo isso, né? No 28, vai falar assim, ó. Então Pedro começou a dizer-lhe, isso tá lá em Marcos 10, tá? Aí no 28, Pedro vê essa cena e fala assim, então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Pedro está como que perguntando, né? Qual é a nossa recompensa então? Peraí, ele não quis largar tudo. Então ele não vai ter sua recompensa. Eu larguei. Larguei meus peixes, larguei minha mulher, minha sogra lá, que não foi tão difícil largar. Tô brincando, gente. Mas ele largou. E aí Pedro tá falando, eu larguei. Então o que nós vamos ganhar se nós largarmos, certo? Aí a resposta de Jesus está nos versículos 29 e 30, tá? Jesus respondeu, em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições e, no mundo por vir, receberá a vida eterna. Olha que espetacular a resposta de Jesus. Quem renuncia a viver para o próprio umbigo, para viver para a glória de Deus, para viver no propósito dele, na posição que ele nos chamou, para retornarmos a sacerdotes e cumprirmos a nossa missão, o que acontece? Resposta, ganha 100 vezes mais daquilo que abriu mão. E isso já no presente tempo. Certamente isso se aplica às nossas finanças, porque entendemos que devemos dar tudo a Deus. Mas não é somente isso. Ele disse que nos seria multiplicado assim em família, em casa, em filhos, em campos, porque quando pertencemos à família de Deus, todo mundo que está nele passa a ser o nosso irmão. Sendo assim, ganhamos 100 casas, porque as casas de todos os irmãos passam a ser sua casa também, e a sua casa é a casa de todos os irmãos. Outro ponto é que ganhamos 100 filhos, já que foi isso que Deus nos prometeu. Então, você que abriu mão de tudo, saiba que o seu irmão também abriu mão de tudo. Então, o que é meu é dele, o que é dele é meu. E se 100 pessoas abrirem mão de tudo, significa que nós temos 100 casas. E nós não temos 100 casas. Mas passamos a ter 100 casas, entende? Então, quando eu abro mão das minhas finanças, e todo mundo abre mão, eu passo a ter o que as pessoas têm, e as pessoas passam a ter o que eu tenho. Então, foi isso que Jesus ensinou. Foi isso que a igreja de Atos entendeu e aplicou. E a igreja expandiu. O problema é que nós olhamos para as nossas coisas que nós conquistamos e falamos, isso é meu, isso é meu, isso é meu, isso é meu. Né? Falamos muito ano passado sobre unidade, né? Sou nós. Então, o que ele está dizendo aqui, ó, você que abriu mão, você que entendeu o que é o evangelho, você vai ver alguém precisando ir no médico, você vai falar, tô a chave do meu carro, vai lá. Quer dizer, a chave do nosso carro é nosso. Você vê alguém ali precisando de algo, uma pintura na casa. Aí você, não, a nossa casa não tá legal assim. Vamos nos reunir, vamos pintar. Aí vai o Ministério de Jovem lá, pega, pinta, reforma. É isso, porque eu entendo que eu não tenho mais nada. Mas aí, por eu não ter nada, eu passo a ter tudo. Olha só como ele nos recompensa, gente, uma grande família. Eu só tenho uma irmã chamada Gisele, uma outra chamada Jaiane, que eu não sei por onde anda, mas eu tenho outra irmã também. Mas eu não tenho só essas duas agora, eu tenho muito mais. Você é o meu irmão. Você que está me ouvindo, você é meu irmão, Gustavo é meu irmão. Então eu tenho muito mais que duas. E agora a gente passa a viver em família. E esse é o desafio, gente. A gente começar a abrir mão do que tem para entrar no propósito. E aí eu começo a doar. Beleza? Vamos lá. Então, ele nos chamou, como eu falei, né? E o livro vai dizer isso. Ele nos chamou para algo muito grande, certo? Então, ó, lá na página 34, ele vai falar assim, ó. E falando em sonhos, existe um jeito muito legal de sonhar grande que nós aprendemos há alguns anos e que a gente tem desenvolvido enquanto liderança na família de Zescope. Então, para quem viu aquela live do Caio aqui uma vez comigo, ele falou o jeito como eles fazem e realmente é muito bacana, né? Só que deve ser uma caminhada muito grande para chegar nisso. Mas nós queremos, né? Amém? Eu quero chegar nesse nível, ó.
Esse tipo de sonho grande é baseado nos ensinamentos do livro Formador de Heróis, que é um livraço também, gente, do Dave Ferguson, né? E Warren Bird. A questão é, se você tem um sonho que é para a glória de Deus, pode multiplicar esse sonho por 1000. Porque não é simplesmente um sonho seu, é algo que você fará para Deus e ele sonha grande. Então, eu tenho um sonho, eu quero alcançar, eu tenho um sonho de verdade mesmo, eu quero ter uma escola normal, de ensino fundamental, 1, 2 e médio. Eu quero ter uma escola. E eu preciso entender como chegar nisso, certo? Então, ele tá falando assim, né? No livro ele fala assim, ó, pega o seu sonho e multiplica por 1000. Pô, mas eu falo, se tá difícil ter uma escola, quanto mais 1000. Como assim, né? Então, ao multiplicar os seus sonhos por 1000, você pode pensar, eu não vou conseguir fazer, é muito grande. Exatamente, esse é o ponto que queremos chegar. Você não conseguirá fazer sozinho, precisará de ajuda. Para isso, você precisará formar heróis. O formador de heróis é aquele que entende que é importante não é ser o herói, mas trabalhar para realizar os maiores sonhos, sempre formando pessoas que formarão outras pessoas. Então, todos os líderes que estão lendo este livro, todos os pais e mães que estão lendo, tenham isso em mente. Vocês são formadores de heróis. Vocês são pessoas que estão formando pessoas. Para quê? Para a glória de Deus, né? Para o propósito. Para expandir todos esses sonhos, todos esses planos, para alcançar pessoas, para mudar vidas, para fazer todas essas grandes coisas que temos falado aqui para a glória de Deus. Mas sozinho não conseguiremos. Por isso, precisamos criar uma cultura de formação de heróis. Necessitamos viver o que Deus está falando para nós. Sozinho, eu e você não consegue. Huerta, eu quero liderar um grupo de louvor, eu quero liderar uma banda. Pensa em liderar 1000 bandas. Talvez uma você consiga. 1000 você não consegue. E para liderar 1000, você vai precisar de quê? Formar heróis. Pensa que às vezes você vai formar alguém que vai ser muito conhecido, que vai ser referência. Todo mundo vai conhecer. Mas talvez o seu nome não esteja lá no rodapé. Você está pronto para isso? Ou você vai falar, nem lembrou de mim, não. Quem forma herói não está preocupado com o seu nome. Está preocupado em expandir o reino e formar pessoas melhores do que nós mesmos. É entregar. Às vezes a gente tem essa resistência, né? É difícil, a gente é líder, às vezes é difícil você entregar. Falar, mas ninguém vai lembrar mais de mim. Que ótimo, você pode dar partida em outros lugares, em outros ministérios, entende? Então forme pessoas que vão fazer coisas melhores que você faz. Foi isso que os discípulos fizeram e é por isso que nós estamos aqui falando de Jesus ainda, falando da Bíblia, porque eles formaram pessoas que fizeram melhor que eles. E hoje estamos aqui em 2024 falando sobre o Evangelho. Jesus fez isso. Ele formou 12, né? Infelizmente, não entendeu, mas os outros 11 continuaram o legado de Jesus. E fizeram discípulos, que fizeram discípulos e que fizeram discípulos. Isso chegou na gente, tá bom? Bom, então, Deus chamou você para algo grande. Então pensa, agora você precisa começar a pensar que você já sabe o que é propósito, você já sabe qual é o chamado de Deus, que você é um sacerdote, que ele te chamou para algo. Então se você não tem clareza disso, você precisa começar a perguntar para o Espírito Santo o que ele quer de você, para o que ele te chamou, tá? E contar mesmo, depois vocês vão ver no livro que eles vão, né, escolha mentores, escolha pessoas que vão te ajudar a chegar nisso, mas o primeiro capítulo é exatamente isso, é pra gente empreender o que é propósito, o que é chamado e o que é sacerdócio, né, o chamado e a missão, né, então, propósito igual, missão mais chamado, certo? Então nós entendemos isso e agora a partir disso a gente começa a viver. Beleza? Então, lembrem-se, Deus quer relacionamento entre nós e Ele, eu e você, e nós e o mundo, tá bom? Bom, e você, né, ouvindo esse capítulo, né, o que essas informações mudarão na sua vida? Eu queria que você escrevesse aí. O que vai mudar a partir de? Hoje que você entendeu o que são essas coisas, esses conceitos que são tão importantes, entendendo o que é propósito, entendendo que Deus te fez de propósito, que você tem uma missão, o que vai mudar na sua vida? Então,
nós esperamos de verdade que você viva os sonhos que Deus sonhou para você. Amém? E que no último, naquele grande dia, ele olhe para você e fala, ó, vem brother, vem mano, vem irmão, sobe que eu te conheço. E você fez o que eu queria. Amém? Então, é isso, gente. Você está vivendo de propósito? Você já descobriu o seu propósito? Então, estamos juntos nessa jornada e eu conto com vocês durante as outras transmissões, beleza? Então, nós vamos ficar por aqui, né? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração e que você possa, a cada dia, obedecer o propósito e viver nesse propósito, beleza? Então, não se esqueçam, tá? É uma série, então são 14, já foi a primeira, que você possa acompanhar todas elas. E se você conhece alguém que tem dificuldade, que não entendeu isso, e se isso de alguma forma, fez sua cabeça explodir, que você nunca tinha pensado assim, compartilha, porque outras pessoas, assim como você, precisam saber sobre isso, beleza? Então, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e até a próxima transmissão. Fiquem com Deus, beleza? Um abraço. Tchau, tchau, tchau. Falou!